A classe média foi esterilizada. A maioria das pessoas acha que a queda na taxa de natalidade é só uma questão de dinheiro. Os casais precisam de 2 rendas só para sobreviver, e ter filhos parece impossível. Eles estão errados. As maiores forças que estão reduzindo as taxas de natalidade não são a guerra, a mudança climática ou mesmo a economia. São a burocracia, as normas de segurança e as decisões de planejamento. A verdadeira crise ainda nem começou, e quase ninguém está falando sobre isso. Quando os rapazes voltaram da guerra, eles não perderam tempo, em mais de um sentido. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande impulso na infraestrutura e na economia dos Estados Unidos. A euforia de sobreviver à guerra fez muita gente sentir que era o momento certo para ter filhos, e muitos continuaram tendo. A taxa de natalidade continuou relativamente estável durante os anos 50, mas o baby boom não podia durar para sempre, e começou a diminuir nos anos 60, caindo de um recorde histórico de 25,3 por mil pessoas para 14,76 em 1978, e continuou caindo. Em 2026, a taxa de natalidade está atualmente em 11,96, a mais baixa em mais de 70 anos. Mas ainda longe de ser a pior do mundo desenvolvido. A França está atualmente em 10,76, enquanto o Japão está em 6,96, bem abaixo do nível de reposição. As pessoas simplesmente não estão tendo filhos. Embora a população dos Estados Unidos ainda não esteja diminuindo, muitas pessoas estão observando as tendências e se perguntando quão graves serão as consequências. Afinal, os Estados Unidos estão à beira da maior onda de aposentadorias da história, já que os baby boomers estão todos saindo do mercado de trabalho. Então, quem vai substituí-los? Em todos os Estados Unidos, já estamos vendo as consequências da queda nas taxas de natalidade na forma de prédios vazios. Chicago é o epicentro do que as pessoas estão chamando de fenômeno das escolas fantasmas. Os conselhos de educação não têm crianças suficientes para ocupar todos os assentos nos prédios que eles dedicaram para a próxima geração. Um estudo de Competo Março de 2026, do Manhattan Institute, descobriu que, na Frederick Douglass Academy High School, construída para acomodar mais de 1.000 alunos, apenas 27 estudantes estavam matriculados atualmente. Esse não foi um caso isolado. Em toda Chicago, 255 escolas foram identificadas como subutilizadas, sendo que 145 delas estavam mais da metade vazias. Agora, os municípios estão enfrentando algumas decisões difíceis. Manter funcionários em escolas meio vazias é caro e sem sentido, e muitas dessas escolas estão localizadas em terrenos valiosos. Por isso, os distritos escolares estão optando por fechar escolas, reutilizar ou vender os terrenos e redistribuir os alunos. Isso é mais perceptível nas escolas primárias, com alunos jovens sendo enviados para novas escolas, interrompendo sua educação e amizades. Mas se não houver alunos suficientes, o distrito não vai continuar operando só por boas intenções. Mas isso pode ser apenas o prelúdio de um problema muito maior. O problema não é apenas as pessoas escolherem não ter filhos. É que aqueles que têm filhos não estão tendo nem de perto tantos quanto antes. Famílias grandes costumavam ser comuns, a ponto de serem um tema recorrente em programas de TV e filmes. Não era só entretenimento, era algo aspiracional para muitos. Hoje em dia, isso poderia muito bem ser ficção científica. A ideia de uma América hostil a famílias grandes começou a ganhar força quando a blogueira e ativista Bethany Mandel descreveu o estranho dilema sem saída em que se encontrou. Ela tentou inscrever sua família em um plano familiar de um centro comunitário. Bethany Mandel e o marido têm 6 filhos. Mas a associação familiar só permitia até 4 crianças. Não era que a instituição estivesse tentando excluir ativamente famílias grandes. Eles simplesmente não esperavam ter que acomodá-las. É a mesma história em cidades dos Estados Unidos. Muitos pais acham que o sistema frequentemente parece puni-los por terem famílias maiores. E, ironicamente, tudo isso em nome de manter as crianças seguras. Apesar de toda a conversa sobre como este é um momento terrível para ter filhos, a verdade é que nunca foi tão seguro ser uma criança em muitos aspectos. A mortalidade por doenças infantis, incluindo o câncer, está diminuindo. Sequestros, que atingiram o auge nos anos 80, diminuíram bastante, e as mortes por acidentes também diminuíram. Isso se deve em parte ao aumento das medidas de segurança em todos os lugares. Mas essas melhorias também tornaram criar uma família grande muito mais difícil. Ter um filho não significa apenas mais uma boca para alimentar. Significa comprar equipamentos especializados, adaptar sua casa para bebês e, muitas vezes, trocar de carro por um maior. Cada novo bebê significa mais um berço, mais uma cadeirinha de carro e, eventualmente, mais um quarto. Criar uma criança até os 18 anos custa cerca de $300 mil nos Estados Unidos atualmente. Mais de 10% desse valor é gasto no primeiro ano, quando a criança está mais vulnerável. Para muitas famílias grandes, era comum que o novo filho nascesse pouco mais de um ano depois do anterior. Ter 3 filhos menores de 3 anos parece um pesadelo para muitos pais hoje em dia. Cada novo bebê significa mais uma camada de segurança e, em alguns casos, não se trata apenas de comprar os equipamentos. Trata-se de ter uma casa que realmente seja grande o suficiente para acomodar uma família que cresce rapidamente. Mas as grandes cidades estão tornando isso impossível. A inflação no mercado imobiliário faz com que casas unifamiliares nos subúrbios facilmente alcancem $500 mil americanos por um primeiro imóvel. Casa
Para muitos, isso parece mais um sonho distante do que um objetivo alcançável. Isso faz com que milhões de pessoas decidam que é mais fácil alugar permanentemente, mesmo que isso signifique que a maior parte do salário vá para o proprietário. Mas mesmo nesse aspecto, não é fácil encontrar o lugar perfeito para criar uma família, porque apartamentos para famílias estão simplesmente desaparecendo. Qualquer prédio de apartamentos com mais de 3 andares é obrigado a ter 2 escadas separadas. Em caso de incêndio ou outro desastre, ninguém fica sem acesso a uma saída. Infelizmente, esse foi um código de construção criado a partir de uma tragédia. Uma regra centenária que, na prática, elimina o centro de qualquer prédio e força corredores longos e estreitos. O que sobra é uma faixa estreita de espaço junto às janelas. Isso funciona bem para kitnets e pequenos apartamentos de 1 quarto. Qualquer coisa maior se torna um problema. O apartamento mais procurado em Nova York no momento é o de 3 quartos. É quase essencial para uma família que quer ter vários filhos. Mas apartamentos grandes não são um negócio tão lucrativo. Graças ao código de incêndio e às margens de lucro, é muito mais atraente dividir o prédio em tantas unidades quanto possível. O resultado é um mercado imobiliário que não foi feito para famílias. Nos prédios grandes e novos de Nova York, as unidades de 1 quarto superam as de 3 quartos, em uma proporção de aproximadamente 10 para 1. Por isso, não é surpreendente que os preços dos apartamentos maiores tenham disparado 7% só no quarto trimestre de 2025. Corretores descrevem a busca por um 3 quartos acessível como quase impossível. Os poucos que chegam ao mercado desaparecem em guerras de lances. Esse não é o único problema enfrentado pelos pais. Se existe uma área em que ter vários filhos se tornou oneroso, é o carro. A maioria dos veículos de 4 portas é equipada para cadeirinhas. Para a maioria das famílias, isso é suficiente, mesmo que tenham 2 filhos. Quando o número aumenta, as coisas ficam complicadas. Famílias com 3 filhos nem eram consideradas grandes na época dos boomers, mas agora a infraestrutura simplesmente não existe para elas. Apenas alguns dos 50 veículos mais vendidos no mercado, incluindo a Toyota Sienna, a Honda Pilot e a Volkswagen Atlas, são equipados para acomodar 3 cadeirinhas no banco de trás. 3 cadeirinhas parece improvável, a menos que a família tenha filhos com pouca diferença de idade. Tudo se resume à segurança, mas alguns dizem que isso foi longe demais. Muita gente associa cadeirinhas a bebês e crianças pequenas, mas você ficaria surpreso com a quantidade de estados que regulam isso. Em Nova Jersey, geralmente vista como um dos estados mais preocupados com a segurança, existem regulamentações rígidas que mantêm muitas crianças em assentos de elevação por muito mais tempo do que o esperado. Até os 2 anos de idade, as crianças devem estar em cadeirinhas voltadas para trás com cinto de 5 pontos. Mas mesmo até os 8 anos, as crianças são obrigadas a usar assentos voltados para frente, ou assentos de elevação. A falta de espaço para 3 cadeirinhas do banco de trás não parece um grande problema quando você pensa que apenas bebês e crianças pequenas as utilizam. Ter 3 filhos em 5 anos é algo bem raro hoje em dia, mas se torna uma preocupação muito maior quando você precisa de espaço por boa parte da infância. De repente, a perspectiva de comprar um carro novo para acomodar uma família em crescimento parece assustadora. Ou então, as pessoas adiam ter outro filho. É o custo extra da minivan, e isso está tendo um impacto real. Estudos mostram que desde 1977, o aumento das leis que elevam a idade para o uso de cadeirinhas de carro tem reduzido ativamente o número de nascimentos nesses estados. Quando uma mulher tem 2 filhos na idade de usar cadeirinha, em um dos estados com regulamentações mais rígidas, ela tem 0,73 ponto percentual a menos de chance de ter um 3º filho. Isso significa uma redução de cerca de 8 mil nascimentos por ano. No total, houve aproximadamente 145 mil nascimentos a menos, desde 1980. E esse processo só tem acelerado. 90% da queda ocorreu desde 2000. Está ficando mais difícil ter uma família grande, e é por isso que muitas pessoas estão desistindo. Mas mesmo que a gente resolvesse todas as leis de zoneamento e todas as regulamentações de cadeirinhas de carro amanhã, ainda haveria outro problema. As pessoas precisam se conhecer em primeiro lugar. No passado, as pessoas não tinham escolha a não ser sair e conhecer outras pessoas pessoalmente. Os encontros aconteciam quando você se apresentava para alguém na sua escola, ou em um evento público. Marcava um encontro em um lugar público e então via se rolava química entre vocês. Mas agora as pessoas conseguem formar conexões e terminá-las sem nunca ver alguém pessoalmente. Tudo isso graças àquele pequeno retângulo mágico que carregamos no bolso. Os smartphones fazem com que todos tenham acesso a aplicativos de namoro o tempo todo. Para muitas pessoas, criar conexões ou rejeitá-las é tão simples quanto deslizar para a esquerda ou para a direita. E isso está tornando tudo muito menos divertido para todo mundo. Houve uma diminuição significativa no sexo de modo geral. Os adultos americanos agora estão fazendo sexo cerca de 9 vezes a menos por ano, caindo para apenas 54 vezes em comparação com 63. Mas esses números são fortemente influenciados por casais casados. Para os jovens que nunca tiveram a chance de namorar fora do ambiente online, pode ser difícil encontrar a pessoa certa para criar conexões e dar início a esse ciclo. A vida se torna uma série de desencontros. E mesmo para aqueles que encontram a pessoa certa, a vida vira um jogo de Netflix and chill, só que sem o chill. A vida está cheia de distrações hoje em dia,
e o smartphone é uma faca de dois gumes. A cada minuto de cada dia, somos bombardeados por informações, notificações e ofertas chamativas de entretenimento. Enquanto antigamente um casal podia chegar em casa e aproveitar a companhia um do outro, agora cada um está no seu próprio mundo, mesmo quando estão juntos. Eles podem ser um casal, mas cada um tem seu próprio algoritmo personalizado. E isso muitas vezes é mais poderoso do que a atração sexual. Está se tornando uma crise, e os governos estão começando a perceber. A Coreia do Sul tem uma das menores taxas de natalidade do mundo, chegando a 6,69, bem abaixo do nível de reposição. Isso se deve a muitos dos mesmos motivos que nos Estados Unidos, incluindo uma cultura fortemente tecnológica, mas também está relacionado ao ambiente acadêmico de trabalho incrivelmente competitivo no país. As pessoas costumam passar a maior parte do tempo se esforçando para alcançar o sucesso, sobrando pouco tempo para encontrar um parceiro. Muitos dos fatores que influenciam nos Estados Unidos, como os altos preços dos imóveis, são ainda mais extremos. Isso levou muitos analistas a considerarem a rápida queda na taxa de natalidade como uma ameaça existencial. O governo está ficando sem opções, então eles estão simplesmente tentando resolver o problema só com dinheiro. Em 2022, a Coreia do Sul tinha a menor taxa de fertilidade do mundo, 0,78 filhos por mulher. Isso é pouco mais de um terço dos 2,1 necessários para garantir a reposição da população. Com uma população envelhecendo e uma crise previdenciária se aproximando, o governo queria investir pesado para incentivar os jovens a considerarem a família uma parte fundamental do seu futuro. Mais de 200 bilhões de dólares foram investidos em programas voltados para aumentar a taxa de natalidade. Mas será que algum deles chegaria à raiz do problema? Algumas das novas iniciativas incluíam mais que dobrar o auxílio mensal para novos pais, de 300 mil won para 700 mil won, cerca de $500 por mês. Mas, em 2024, esse valor havia aumentado para 1 milhão de won, ou $770. As empresas foram incentivadas a realizar feiras para bebês, promovendo seus produtos para novos pais e futuros pais. Foi a cartada final da Coreia do Sul para a fertilidade. Não funcionou. A taxa de natalidade continuou caindo. E se você perguntar para as pessoas, o governo está jogando dinheiro fora, porque continua se sabotando. A Coreia do Sul ainda é relativamente hostil em relação a famílias não convencionais, com a maioria dos benefícios disponíveis apenas para casais tradicionais de homem e mulher que têm filhos. Isso faz desse um processo com muitos pontos em que pode dar errado. Para algumas pessoas, ter um bebê ainda parece um evento alegre e espontâneo, mas logo se deparam com o outro lado da história. É uma decisão enorme e que muda a vida, acompanhada de custos financeiros incrivelmente altos e decisões estratégicas das quais você simplesmente não pode escapar. Para muitos casais, há uma série de eventos que precisam acontecer primeiro. Primeiro você sai por aí e começa a namorar, encontra a pessoa certa. Depois vocês dois se estabelecem em suas carreiras até o ponto em que podem se dar ao luxo de ter um filho. E só então vocês começam, desde que não seja tarde demais até lá. Os boomers e a geração X não conseguem entender por que as novas gerações não seguem o mesmo caminho. Mas o fato é que o mundo em que eles cresceram não existe mais. Uma das razões pelas quais famílias grandes eram possíveis naquela época era porque existia uma estrutura familiar tradicional. O pai trabalhava em um emprego difícil, mas estável, e em tempo integral, muitas vezes o mesmo por 40 anos. A mãe ficava em casa e cuidava da família que crescia. Mas hoje, apenas 20% das famílias têm um dos pais que fica em casa, sendo que esses casos estão fortemente concentrados em áreas rurais. Nas cidades, lares com dupla renda são quase essenciais, mesmo sem filhos na equação. Um lar com dupla renda traz mais dinheiro, mas altera drasticamente a logística, criando grandes períodos de tempo em que nenhum dos pais pode estar disponível. O mundo mudou, e é a família que está sentindo o efeito. É fácil culpar a economia pela queda da população. Isso é um problema, mas não é a causa principal. Regras e regulamentos foram basicamente o golpe de misericórdia para as famílias maiores. Ter um filho já parece um grande marco na vida. 2, parece uma tarefa enorme. 3, parece uma montanha impossível de escalar. Para a maioria dos casais, eles não vão colocar o equipamento de alpinismo. Eles simplesmente vão sentar na base e ficar felizes com o que têm. A taxa de natalidade em queda é uma crise séria. Mas quão ruim as coisas poderiam ficar sem nenhum nascimento? Assista ao vídeo E se nenhum bebê nascesse por um ano para descobrir a verdade assustadora. Ou clique neste vídeo